Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu vou falar um pouco sobre aterramento elétrico residencial, esquemas de aterramento, como efetuar um aterramento convencional na prática. Uma aula baseada na NBR 5410 e NBR 5419. Talvez com essa pequena aula vocês possam tirar as dúvidas que na hora de fazer um aterramento ou na hora de escolher o esquema de aterramento, você possa escolher de forma adequada. Então, a aula vai falar sobre os esquemas de aterramento, sobre como elaborar um pequeno aterramento convencional. Quando falo em aterramento convencional, você que já acompanha o canal da Universidade da Elétrica, o aterramento convencional é aquele que você crava hastes no solo, pode ser em triângulo, em malha. Essa aula é para você que quer aprender um pouco mais, agregar valor ao seu conhecimento. Veja na sequência. Conformidade com a 5410, a NBR 5410, permite a proteção contra choques elétricos por contato indireto. O que vem a ser o choque por contato indireto? É quando você toca em uma parte, numa massa, numa carcaça de uma máquina de lavar e toma um choque. Ou seja, essa carcaça ela não pode provocar um choque, né, nas pessoas que ali manuseiam ela. Isso a gente dá o nome de choque por contato indireto. Ou seja, você tocou nas massas que não deveriam estar energizadas e que foram energizadas acidentalmente. Então, a NBR 5410 ela estabelece o aterramento e a equipotencialização para reduzir os riscos de choque por contato indireto. E o que vem a ser o aterramento? O aterramento, gente, é uma ligação que ela é realizada de forma intencional e essa ligação deve apresentar baixa resistência ligada com a terra, com o solo. Ou seja, veja bem, então o aterramento é uma ligação intencional realizada através de um sistema, né, de aterramento que apresente baixa resistência, certo? Por quê? Tem que apresentar baixa resistência para que todo o potencial ou toda a corrente elétrica seja conduzida para o terra, para que possa evitar os riscos de choques elétricos por contato indireto. A resistência de aterramento, conforme a norma, vocês vão dizer, qual deve ser a resistência do aterramento? Existem limites, né? E eu coloco para vocês o que está escrito na norma. Resistência de aterramento, 10 ohms. Na minha sugestão para vocês, façam um sistema de aterramento com resistência de aterramento menor que 10 ohms. Aí você vai ter uma garantia maior da conformidade com a NBR 5410. Então, aterramento é uma ligação elétrica intencional de baixa resistência, cuja resistência deve ser menor, né, do que 10 ohms, ligada com o solo, com a terra. E o que é a equipotencialização? A equipotencialização é a ligação elétrica que coloca massas e elementos condutores praticamente no mesmo potencial elétrico. Então, a equipotencialização visa colocar todo mundo no mesmo potencial. Quem é esse todo mundo? Todas as massas, por exemplo, o terra do chuveiro vai ser colocado no mesmo potencial, o terra da máquina de lavar no mesmo potencial, praticamente no mesmo potencial. Então, isso é a equipotencialização, é a ligação elétrica que coloca todas as massas, né, todas as massas e elementos condutores no mesmo potencial. Fazendo isso, junto com o aterramento, você está fazendo uma proteção contra choques elétricos por contato indireto. Essa figura é uma máquina de lavar que mostra uma pessoa tomando um choque. Esse choque é um choque por contato indireto.
Isso acontece muitas das vezes por ausência de um sistema de aterramento. Por isso que é importante o sistema de aterramento. Porque, juntamente com a equipotencialização, ele visa colocar todas as massas no mesmo potencial, né? E prevenindo contra choques elétricos por contato indireto. E aqui eu tenho um sistema de aterramento, uma haste de aterramento conectada no solo, ou seja, como eu defini anteriormente, o que é um aterramento? É uma ligação elétrica intencional ao solo de baixa resistência. Então, essa figura representa o sistema de aterramento que vai minimizar ou vai reduzir, né, eliminar, na verdade, o choque elétrico por um contato indireto nas massas dos equipamentos dentro da sua residência. Então, é importante realizar o aterramento. E o aterramento ele está contido na NBR 5410 como uma medida de proteção contra choques por contato indireto. Pois bem, deve ser feito na sua residência o sistema de aterramento, que é alvo da aula de hoje apresentar para vocês alguns esquemas de aterramentos para residência e como realizar esse aterramento em conformidade com a NBR 5410. Bom, existem dois tipos de aterramento. O primeiro aterramento vocês podem ver, aterramento funcional. Poxa, o que é um aterramento funcional? Aterramento funcional consiste na ligação à terra de um dos condutores do sistema, geralmente o neutro. E isso está relacionado ao funcionamento correto, seguro e confiável da instalação. Então, quando a concessionária de energia sua solicita que o seu neutro seja aterrado lá no medidor, ele está executando um aterramento funcional. Esse aterramento funcional, né, consiste nessa ligação através de um eletrodo de aterramento de um dos condutores do sistema, no caso da concessionária, do condutor neutro aterrado. Isso permite um funcionamento correto, seguro e confiável da instalação. Né? Evita, né, se tem uma falha na concessionária, né, se tem uma abertura do neutro, como o neutro está aterrado, evita que uma fase, né, possa transmitir para aquele neutro, né, uma tensão. Bom, também podemos dizer que o aterramento funcional são aqueles aterramentos vindo do neutro direto para a haste no terra. Ou seja, a companhia, quando você solicita uma ligação de energia, né, na vistoria existem os requisitos, que é ligar uma barra de aterramento de 2,40 e fazer a conexão com o medidor. Isso é um aterramento funcional, que vai permitir um funcionamento correto, seguro e confiável da instalação. Bom, esse tipo de aterramento, ele é usado, gente, para proteger os equipamentos caso ocorra um problema na rede elétrica. Então, quando a concessionária solicita e obriga a colocação daquela haste de aterramento, isto é para quê? É um tipo de aterramento que é usado para proteger os equipamentos caso ocorra um problema na rede elétrica, ou seja, aconteça do fio de neutro servir de um condutor. Como o sistema está aterrado, isso dá maior segurança e protege a sua instalação elétrica. Aqui tem um exemplo, né, a distribuidora exige, né, eu tenho aqui a caixa de inspeção, tenho aqui a minha haste de aterramento, o neutro é aterrado, então sobe aqui o condutor da haste de aterramento para o quadrozinho aqui do medidor, e isso aqui é feito um aterramento que a gente chama de aterramento funcional, que é a ligação à terra do condutor de neutro, né? Isso está relacionado para o funcionamento adequado. Se a concessionária tem
um problema na rede elétrica e esse problema faz com que o fio de neutro sirva de um condutor, né? Ou seja, o neutro está falhado ali naquele momento e entra no lugar do neutro a fase, isso com o aterramento vai ajudar. Ou seja, esse tipo de aterramento ele é usado para proteger os equipamentos caso ocorra um problema na rede elétrica. A gente simplesmente para a ocorrência de um problema na rede elétrica. Ou seja, aconteça do fio de neutro servir de um fio condutor. Com aterramento, isso aí é protegido. E o outro aterramento, o aterramento funcional, é o aterramento de proteção. O aterramento de proteção consiste na ligação à terra, gente, das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação, que visa a proteção contra choques elétricos por contato indireto. Nas instalações elétricas, nós podemos ter um aterramento combinado, podemos ter numa instalação elétrica um aterramento combinado, que é o aterramento funcional, que na residência, lá no quadro elétrico do medidor, faz esse aterramento funcional, e dentro da sua residência você faz um aterramento de proteção, que é colocar todas as massas e os elementos condutores estranhos à sua instalação, colocar eles no potencial de terra, né? Isso visa proteger contra choques elétricos que podem ser provocados por contato indireto às massas. Então eu tenho um aterramento funcional, como foi dito, e o aterramento de proteção, que é colocar as massas no mesmo potencial para evitar choques por contato indireto. Bom, esquemas, né? Esquema de aterramento conforme NBR 5410. Existem vários esquemas de aterramento. Eu vou frisar e apresentar para vocês os esquemas de aterramento que são utilizados nas residências. Não vou abordar todos. Como a aula é voltada para aterramento elétrico residencial, vou apresentar os esquemas mais comuns utilizados nas residências. Bom, na classificação dos esquemas de aterramento é utilizada uma simbologia, que eu estou traduzindo essa simbologia para vocês de uma forma bem simples. Então, existem vários tipos de aterramento, de esquemas de aterramento. Esses esquemas são representados por letras. Então, eu tenho um esquema de aterramento TN, TT e T. Porém, eu vou tratar nessa aula somente os aterramentos usados em residências, os aterramentos mais comuns na residência. Então, a primeira letra, é um aterramento que eu estou usando é TN. Beleza, a primeira letra, né, que eu vou apresentar para vocês é a situação da alimentação em relação à terra. A primeira letra representa o quê? Um aterramento TT. O que é a primeira letra? A primeira letra T, né, é a situação da alimentação em relação ao terra. Então, eu vou ter dois tipos de classificação. T, então eu posso ter um aterramento, um esquema TT, TN. Primeira letra T é um ponto diretamente aterrado. O I, isolação de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de um ponto através de uma impedância. Bom, então a primeira letra vai me dizer se o ponto está aterrado ou não. Então, qual é um dos aterramentos utilizados? TN na residência. Então, a primeira letra T representa, né, um ponto diretamente aterrado. Qual é esse ponto diretamente aterrado? Nós vamos ver que é o neutro. E o I é a isolação de todas as partes vivas, né, ou feito através de uma impedância. A segunda letra é a situação das massas, ou seja, das carcaças dos equipamentos, da instalação elétrica em relação ao terra. Ou seja, a segunda letra, situação das massas da instalação em relação ao terra. Bom, primeira letrinha que existe, letra T. O que significa o T? Massas diretamente aterradas, independente do aterramento eventual de um ponto de alimentação. Então, exemplo, esquema de aterramento TT. Bom, o que representa a primeira letra? T.
Ou seja, a primeira letra T, o que ela representa? Um ponto diretamente aterrado, ou seja, o neutro é aterrado. Então, TN, T, ponto diretamente aterrado, neutro. N ou T, se for o T, a segunda letra, massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto da alimentação. E N, massas ligadas ao ponto de alimentação aterrado, certo? Em corrente alternada, o ponto aterrado normalmente é o neutro. Então, se alguém diz para vocês assim, o que é o esquema de aterramento TN? Bom, o esquema de aterramento TN é um esquema de aterramento onde eu tenho um ponto diretamente aterrado da minha alimentação. Qual é esse ponto diretamente aterrado? O neutro. Bom, e o que significa o N? O N significa que as massas daquele esquema de aterramento, elas estão ligadas no ponto de alimentação aterrado. Ou seja, está ligado no neutro, né? No ponto aterrado, que é normalmente o neutro, ou seja, as massas ligadas no neutro. Então, a primeira letra representa a situação da alimentação em relação à Terra. Então, eu posso ter a letra T iniciando ou a letra I. Como nossa aula é residencial, aterramento, vamos falar somente da primeira letrinha T. Segunda letra, situação das massas da instalação em relação à Terra. Então, eu posso ter T, N, T, T, TN ou TT. O que significa a segunda letrinha? Se for T, massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto da alimentação. E N, massas ligadas ao ponto de alimentação aterrado, normalmente o neutro. Outras letras eventuais que existem, né, do meu esquema de aterramento. Quais são essas outras letras? E o que elas dizem a respeito? Essas outras letras falam da disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Então, ela está me dizendo a disposição, como está disposto o condutor neutro e o condutor de proteção. É a terceira letra, né? Então, se essa letrinha vir precedida de S, o que significa a disposição do condutor? S significa que as funções de neutro e de proteção são asseguradas por condutores distintos, ou seja, condutor de neutro e condutor de terra são distintos. Se a letrinha, né, se a terceira letra for C, isso representa que as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor. Então, neutro e terra passa a ser um único condutor na minha instalação elétrica. Então, gente, eu tenho esquemas de aterramento para residência. Eu tenho os mais comuns, que nós vamos ver. TNC. Bom, o que é o T? O T significa que é um ponto diretamente aterrado. O que é o N? O N significa que as massas estão ligadas a esse ponto de aterramento, que é o terra. Bom, e o C? O que vem o C, já que você falou TNC? O que é o C? O C significa que as funções de neutro e do condutor de proteção, elas são combinadas em um único condutor em todo o seu esquema de aterramento. Bom, como eu tinha dito, qual um dos esquemas que a gente pode encontrar? É o esquema TN. Bom, o que é o esquema TN? Ponto diretamente aterrado e as massas estão ligadas ao ponto de alimentação aterrado, né? Então, TN, o T, ponto diretamente aterrado da minha alimentação, e as massas estão ligadas a esse ponto de alimentação aterrado. TT, esquema TT. TT, ponto diretamente aterrado, primeira letrinha. Segunda letra, T, as massas estão diretamente aterradas e independentemente de aterramento eventual de um ponto de alimentação. Então, o que significa?
que eu tenho neutro aterrado e eu tenho um barramento de aterramento, onde as massas estão diretamente aterradas, independente do ponto de alimentação aterrado. Diferente do TN, né, que é um ponto diretamente aterrado e as massas estão ligadas ao ponto de alimentação aterrado, ou seja, a esse ponto de alimentação aterrado, que no nosso caso é o neutro. Bom, eu tenho como exemplo aqui o esquema TNC. Primeira letra, nós já vimos, situação da alimentação em relação ao terra, né, que o T representa um ponto diretamente aterrado. O N, segunda letrinha, é situação das massas em relação à instalação elétrica em relação ao terra. Então, o N, massas, né, ligadas ao ponto de alimentação diretamente aterrado. Né? Ponto de alimentação aterrado. Com funções, o C, com funções de neutro e proteção combinadas em um único condutor. Então, esse esquema TNC, vocês podem observar na residência. Muitas das residências utilizam o esquema TNC, né? Que é um ponto diretamente aterrado da alimentação, primeira letra T, e as massas estão, né, ligadas ao ponto de alimentação aterrado, estão ligadas a esse neutro. Então, você tem uma combinação no TNC de neutro e terra em um único condutor, que a gente chama de condutor PEN. O P é ponto de equipotencialização, que nós vimos no slide anterior, que é a equipotencialização, e N, o neutro. Pois bem, gente, eu vou tratar agora de 3 esquemas de aterramento que são mais comuns em residências. Bom, então, explorando o esquema TN e TT, que são utilizados em instalações residenciais, no esquema TN, um ponto da alimentação, gente, é diretamente aterrado. Primeira letra que eu disse no slide anterior, né? A letra T, um ponto diretamente aterrado. Em geral, esse ponto é o neutro. O N, o que significa? O N significa sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. Então, o esquema TN utilizado em residências, esse esquema TN, nós temos um ponto diretamente aterrado e o N representando as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. Nós vamos estudar 2 variantes de esquema TN, que são mais comuns em instalações residenciais. Aqui, então eu vou estudar hoje aqui a TNCS e o TNC, que são esquemas de aterramento utilizado em residência, de acordo com a disposição do condutor de neutro e do condutor de proteção, né? Nós vamos estudar esses esquemas, o TNCS e o TNC. Bom, eu tenho aqui o primeiro esquema, é o esquema TNCS. O que representa o esquema TNCS? Primeira letra significa condutor, né? O ponto diretamente aterrado, que é o neutro diretamente aterrado. O N, as massas. O N significa que as massas são ligadas a esse ponto aterrado. O C e o S, olha, isso aqui é combinado. O C, condutor de neutro e terra, são combinados. E o S representa que os condutores de neutro e terra são separados. Ou seja, o esquema TNCS é um esquema misto entre o esquema TNC e o TNS. Pelo desenho, vocês já podem observar. Primeira letrinha T, ponto da alimentação aterrado. Então, aterramento da alimentação. Qual é o aterramento que é realizado? O aterramento do neutro. E passa a existir aqui um condutor chamado PN, que é o C. Olha só aqui, olha, o C. Combinando terra e proteção. Então, veja bem, PN está aqui, combinando. Aqui eu tenho um exemplo de uma massa de um equipamento elétrico. Então, eu tenho o condutor de proteção, que é o condutor de terra, o PE, ligado ao condutor combinado, PEN.
E aqui eu tenho um outro condutor, que é o condutor neutro. As funções são combinadas. Porém, parte do esquema de aterramento utiliza condutor de neutro e de proteção separados. Olha, nesse ponto aqui, ó, que está separado. Veja bem, tem uma derivação aqui. Essa derivação eu tenho extraído o neutro. E aqui eu tenho extraído o condutor de proteção. Por isso que esse esquema ele é conhecido como TNCS. CS está combinado, ou seja, eu tenho combinação de neutro e proteção, né, e terra, aqui combinado nesse primeiro ponto do esquema. No segundo ponto, eu tenho proteção e neutro separados. Isso é um esquema que é utilizado nas residências, pode ser utilizado nas residências. Todos esses esquemas, eles são discutidos e apresentados na NBR 5410 e podem ser utilizados. Então, nesse esquema, as funções de neutro e do condutor de proteção, como vocês podem observar aqui, elas são combinadas num único condutor. Está aqui, ó, neutro e terra combinados num único condutor, em partes do esquema, ó, nessa parte aqui do esquema. A outra parte, eu já tenho uma separação. Por isso que vem a quarta letra aqui, S, que vai dizer que isso aqui está separado, a função de proteção e neutro. Então, esse esquema é um esquema que é encontrado, né, em instalações residenciais. O esquema agora TNC. No esquema TNC, as funções de neutro e do condutor de proteção, elas são combinadas num único condutor, na totalidade do esquema. Então, se a gente imaginar assim, na maioria da residência de vocês que estão ouvindo essa videoaula, tem na residência de vocês o esquema TNC. O que é o esquema TNC? A primeira letrinha, T, um ponto diretamente aterrado, né? O N, as massas estão conectadas nesse ponto diretamente aterrado. E o C significa que as funções de neutro e proteção são combinadas em um único condutor. Aqui eu tenho o meu esquema TNC. Então, eu tenho um ponto da alimentação aterrado, está aqui. Eu tenho o meu condutor neutro e terra combinados ao longo de todo o meu esquema de aterramento. Então, vocês podem observar que ele é único. Olha, único aqui. Ou seja, um único condutor combina as funções de neutro e terra. Esse é um esquema de aterramento TNC, que é encontrado em residências. Pode ser encontrado também numa instalação residencial. No esquema TNC, é importante a gente observar, voltando aqui no esquema TNC, é importante observar que as funções de neutro e terra, né, e proteção, elas são combinadas em um único condutor. Esquema de aterramento TT, muito encontrado em residências. O esquema TT, ele possui um ponto diretamente aterrado, como nós tínhamos visto anteriormente, e a segunda letrinha agora não é N, é T, ou seja, estando as massas, como nós vimos no slide anterior, estando as massas das instalações ligadas a eletrodos de aterramento eletricamente distintos. Então, você tem eletrodos de aterramentos distintos, né, naquele ponto do aterramento. Então, o esquema de aterramento TT também pode ser encontrado nas residências. Então, vamos aqui esquematizar como que é esse esquema TT de aterramento. Então, você tem a primeira letrinha T, um ponto diretamente aterrado. Está aqui, ó. Qual é esse ponto diretamente aterrado? Nós estamos sempre dizendo, esse ponto diretamente aterrado é o neutro. Está aqui o neutro diretamente aterrado. E a segunda letrinha agora é T, que seriam as massas ligadas diretamente a eletrodo ou eletrodos distintos. Nós estamos vendo aqui. Então, eu tenho
um eletrodo aqui para essas massas distintas aqui. Então, é um esquema de aterramento diferente do anterior. Você não tem as funções de neutro e proteção combinadas. Você tem as massas ligadas diretamente a eletrodos distintos de aterramento. Esse esquema também pode ser encontrado em residências. Esse esquema é o esquema TT. Bom, agora vamos entender esse esquema, os esquemas que nós vimos, na verdade. Vamos agora entender o esquema TNC e sua aplicação. Então, vamos ver aquela tradução traduzido, na verdade, na aplicação prática. Então, vocês podem observar aqui, eu vou passar o mouse aqui em cima, vocês têm a rede pública, né? Tendo a rede pública, uma vez tendo essa rede pública, vocês podem observar que da minha rede pública, eu tenho na rede secundária, chegando aqui as fases. Esse sistema aqui ele é bifásico, então a fase ela chega aqui no meu medidor, está chegando aqui, e o meu medidor obrigatoriamente é feito um aterramento funcional, que nós vimos anteriormente, que tem a função de garantir o funcionamento da instalação elétrica, né? Então esse é o aterramento da alimentação. Então aqui eu tenho um aterramento do neutro em verde. É um sistema que vocês podem observar, sistema bifásico, fase 1, fase 2. E eu tenho aqui um condutor PEN, né? Eu fiz aterramento do neutro aqui no meu medidor. Depois, esse condutor neutro, que passa a ser agora um condutor aterrado, então ele passa a ter a função de PEN, ele sai e vai, gente, até o quadro distribuidor da sua residência. Quando ele chega no quadro, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, esse é um esquema TNC, que as funções de neutro e terra são combinadas. Então, são combinadas. Se são combinadas, eu tenho lá no meu quadro interno da residência, o quadro de distribuição, eu tenho um barramento de aterramento, onde nós vamos fazer o aterramento e ligar o condutor do aterramento, da haste, até esse barramento. Só que quando o neutro sai lá do quadro, ele é aterrado, estou passando o mouse, ele vem por aqui, PEN, ele chega no barramento interno da residência, ele é aterrado novamente. E esse barramento passa a ser um barramento de quê? Um barramento de neutro e um barramento de terra, ou seja, as funções de proteção e neutro são combinadas. Aí eu tenho aqui como exemplo uma tomada no padrão antigo. Eu tenho aqui, olha, para vocês verem, olha, neutro saindo daqui, neutro e quem? Neutro e terra. A terra, que é o PE, mais o neutro, funções combinadas. Aqui o neutro e está aqui o meu terra. Olha, PE são funções o quê? Combinadas. Esquema de aterramento TNC, na prática, mostrando para vocês o que foi apresentado de forma bem teórica. Aqui vocês têm uma visão prática do que é o aterramento TNC. Reforçando, então, sempre nós fazemos aqui um aterramento funcional, não é? E aqui, após o aterramento funcional, sai o condutor de neutro, que está aterrado, ele chega até o meu barramento, que é o aterramento das massas, e tem agora o meu sistema de aterramento que eu vou fazer na minha residência. Eu vou apresentar para vocês alguns aterramentos que podem ser feitos. E aqui eu tenho a função de neutro e terra combinados. Então, se eu for ligar uma tomada, as funções de neutro e terra serão combinadas, ligadas num único condutor. E aqui tem um exemplo da tomada nova, modelo novo, né? O pino da esquerda olhando frontal é a fase, o pino da direita é o neutro e o pino do meio sempre o terra. Então esse esquema é o esquema TNC. Agora vamos para um outro esquema, que é o TNCS. Bom, TNC ele tem as funções de proteção e neutro combinadas. Aqui eu vou ter as funções de neutro e terra combinadas
em parte do esquema e depois separadas. Então, vamos para o mesmo ponto. Temos a rede pública. Nessa rede pública temos o quadro medidor e aqui tem um aterramento do neutro. Então, surge aqui, na saída do meu medidor, tem o PN, o neutro aterrado. Então, esse neutro está aterrado, ele entra aqui num barramento. Esse barramento é o barramento de terra. Então, pois bem, desse ponto do esquema até aqui, eu tenho o neutro aterrado e aterrado aqui novamente no meu barramento de aterramento. O que acontece com o neutro nesse barramento de aterramento? O neutro entra num disjuntor, num dispositivo DR tetrapolar, né? Nesse exemplo aqui eu tenho um sistema bifásico, então fase, fase, neutro. Então eu vou ter que colocar um dispositivo DR tetrapolar. Fase, 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 neutro. Né? Então eu entro aqui com o meu neutro. Então meu neutro sai do barramento, entra no dispositivo DR e sai. Quando o neutro sai, eu faço a separação dele. Não é? O sistema não é TNCS, eu faço a separação aqui, ó, entrando nesse novo barramento, que é o barramento do neutro. Aí eu passo a ter uma parte do esquema TNC e a outra parte do esquema é TNCS, ou seja, TNC e TNS, né? As funções de condutor de neutro combinada e condutor de neutros separados. Então, aqui ocorre a separação. Vou ligar a tomada novamente. Olha como eu faço a ligação da tomada. Um condutor de proteção, PE, ó, esse condutor que eu estou passando o mouse, nesse barramento de aterramento, está aqui. E depois, o condutor de neutro, olha, está separado, e aqui a minha fase. Então, eu tenho um condutor PE nesse ponto da instalação, tenho um condutor neutro, e tenho aqui a minha fase. Então, as funções aqui são separadas. Porém, nesse ponto aqui do esquema, as funções são juntas, ou seja, esse barramento é o barramento de neutro e barramento de terra, eles são comuns nesse ponto aqui. Então, esse é o esquema TNCS. No esquema TNCS, o neutro sai e entra aqui num dispositivo tetrapolar, DR, né? Um dispositivo de proteção contra choque, que vai proteger contra choque por contato direto. Então, esse esquema é muito também utilizado e encontrado nas residências. Vocês podem aplicar esse esquema de aterramento, que é o TNCS. E vamos para uma aplicação prática agora do esquema TT. O esquema TT, ele funciona da seguinte forma. Da mesma forma, eu tenho a rede pública. Eu não comentei no slide anterior que o nosso foco é do medidor para dentro da residência, mas vocês podem ver aqui no poste, eu tenho um aterramento da rede pública. O poste é aterrado aqui, tá? Mas isso aqui não é o nosso caso de análise. Então, eu tenho o quadro medidor de energia. Olha, primeira letrinha T, ponto da alimentação diretamente aterrado. Qual é esse ponto? O neutro. Olha o que eu faço. A concessionária pede, aterro o neutro aqui. Tem que ter uma caixa, tá? Uma caixa de inspeção. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, neutro diretamente aterrado. Depois sai dessa barrinha um condutor agora que tem a função de neutro e terra, né? É o PN. Então, ele sai, né? Esse esquema é TT, então ele sai, vocês podem acompanhar o mouse aqui, ele entra no dispositivo DR. Então, ele entra no DR, o neutro, e ele sai. E sai num barramento. Veja aqui, esse barramento é conhecido como barramento de neutro. Depois, eu vou ter um barramento aqui, que vocês podem ver aqui em vermelho, barramento de terra. Esse barramento de terra, eu vou fazer aqui o aterramento, né, das massas de forma distintas. Né? Então, eu tenho o neutro separado e tenho aqui o meu terra separado das massas, que é conhecido como esquema TT. Aí, nesse esquema TT, eu tenho o PE, que vem direto do barramento de terra, e tenho o neutro, né? O neutro que vem do barramento de neutro, que é a saída do neutro aqui do meu dispositivo DR. Então, também é um esquema que vocês podem estar utilizando, que é o esquema TT. Bom,
Já que nós estamos falando de aterramento, mostrei para vocês os esquemas de aterramento que são utilizados nas residências, podem ser utilizados. Vamos agora à seção dos condutores de aterramento, muito importante. Conforme estabelece a NBR 5410 de 2008, a seção mínima dos condutores de proteção de terra, a gente chama de PE, que é ponto de equipotencialização, é apresentada nessa tabela aí, que é a tabela cuja fonte dela é da NBR 5410. A seção dos condutores de fase. Então, eu preciso, na minha residência, saber qual é a seção dos meus condutores de fase. É 10 milímetros, 12, 10, 16? Qual é a seção transversal dos meus condutores em milímetro quadrado? E a seção aqui do lado, eu tenho a seção mínima do condutor de proteção, em milímetros quadrados. Bom, se a seção dos condutores de fase, conforme a NBR 5410, for menor ou igual a 16 milímetros quadrados, o meu condutor de neutro, ou o meu condutor de proteção, ele tem que ter a mesma espessura. Suponhamos que o meu condutor de fase é 10 milímetros. Qual vai ser o meu condutor de neutro? 10 milímetros, é o que está dizendo a norma. Se a minha bitola, não, a minha seção transversal em milímetro quadrado for da forma que está sendo apresentada aqui, menor do que 16, maior do que 16 e menor ou igual a 35, tiver entre 16 menor ou igual a 35, qual é a bitola do condutor de proteção? 16. Então, se tiver entre 16 e 35, ou seja, vamos supor que a alimentação da minha residência chegue lá a um condutor, vamos supor que existe um condutor de 20 milímetros quadrados. Qual vai ser a espessura mínima do condutor de proteção? 16. Certo? 16 milímetros, conforme estabelece a norma. Se for menor ou igual a 35, tudo que for menor ou igual a 35 e maior do que 16, a bitola do condutor de proteção é 16. Se a seção transversal dos condutores aqui, a área dela, for maior do que 35 milímetros quadrados, qual vai ser a seção mínima do condutor de proteção? A metade da seção transversal da área dos condutores. Então, se eu tenho um condutor de 180 milímetros da fase, qual é o condutor de neutro? 180 dividido por 2, 90. Então, a norma estabelece a seção mínima para os condutores e nós temos que adotar o que está estabelecido nessa tabela. Toda a edificação ou residência, ela deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, denominada eletrodo de aterramento. Então, se você não tem um aterramento na sua residência, né? Se você não tem um aterramento na sua residência, você está correndo risco de choque por contato indireto. Choque ao abrir o chuveiro para tomar um banho, começa aquele formigamento, isso vai aumentando, porque a tensão vai flutuando, vai aumentando e pode chegar numa situação em comprometer as pessoas ao risco de choque elétrico mais intenso e levar até o óbito, né? Então, o aterramento ele deve ser feito de forma a garantir a proteção contra choque por contato indireto. Preferencialmente, na norma, diz o seguinte: preferencialmente, o aterramento você faz uso das próprias armaduras do concreto, das fundações, ou utilize hastes de cobre interligadas, né? Quando você utiliza a própria armadura para o aterramento, a sua residência já nasce com aquele tipo de aterramento, usando a própria estrutura, que é muito mais eficiente se a gente comparar com o que nós vamos apresentar. Mas também ele resolve o problema, né, potencializando as massas e protegendo contra contatos indiretos, choque por contato indireto. Mas pode ter dificuldade, em alguns casos e tipos de terrenos, você ter solos que apresentam baixíssima condutibilidade, e isso vai levar a resistência de aterramento alta. Lembrando, né, que a resistência de aterramento é 10 ohms. Eu trabalho com resistência menor do que 10 ohms, como eu coloquei anteriormente. A haste de aterramento,
né, a haste de aterramento tipo cobreada, que vocês vão usar para fazer a instalação, o sistema de aterramento de sua residência, ele deverá possuir no mínimo, isso é o mínimo, tá? Obviamente existem barras com espessura, com profundidades maiores, mas o mínimo é 2,40 metros. Só quero ressaltar que nessa aula de hoje eu estou só apresentando para vocês os esquemas de aterramento e os esquemas mais utilizados em residências e mostrar para vocês como que eu faço esse aterramento. Aqui eu não estou falando de SPDA, é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O aterramento não protege contra descarga atmosférica. Para proteger contra descarga atmosférica, né, você tem que fazer um projeto, né, de SPDA, ou seja, de para-raio, para colocar nessa residência. Só lembrando o seguinte, que o sistema de aterramento do SPDA deve ser o mesmo sistema de aterramento para o aterramento da residência. A haste de aterramento ela deverá ser instalada dentro de uma caixa de inspeção. Por que instalar uma haste dentro de uma caixa de inspeção? Porque você vai ter que fazer uma medição de aterramento. Se você não tiver um ponto onde permita você fazer o aterramento, esse aterramento tem que ter resistência 10 ohms. Vamos trabalhar com resistência menor do que 10 ohms. A resistência deu 9 ohms. Ótimo. Só que com o tempo, essas hastes, né, elas vão envelhecendo e você tem que estar ali, né, fazendo medições de aterramento, monitorando o aterramento. Né? Senão, ele deixa de dar aquela proteção, né, que é de equipotencialização, colocar as massas no mesmo nível, né, e evitar o choque por contato indireto. Bom, a norma também estabelece que, no mínimo, no sistema de aterramento, é o uso de um anel metálico enterrado, circundando o perímetro da residência e complementando, quando necessário, por hastes verticais ou cabos dispostos radialmente. É que a gente chama aquele formato de pés de galinha. Imagina um pezinho de galinha, você vai criar ali hastes em volta em formato de pés de galinha. E também podemos utilizar a configuração em triângulo, né, para um sistema de aterramento de hastes verticais injetadas no solo, que eu vou lidar aqui nessa aula de vocês e apresentar para vocês. Eu tenho uma regrinha que é o seguinte, estabelece até na norma, que você deve utilizar, no mínimo, gente, para fazer um aterramento da sua residência, utilize no mínimo 3 hastes de aterramento. Quando você liga essas hastes devem estar interligadas. Quando elas são interligadas, a resistência de aterramento reduz, porque elas vão estar em paralelo. Não é? Vamos supor que cada haste me dá uma resistência de 10 ohms. Em paralelo, seria 10 dividido por 3, 3,3 ohms, não é? Está em conformidade com a NBR 5410. Então, eu vou dispor as minhas hastes no solo na minha residência, eu vou fazer um triângulo. Qual o lado desse triângulo? Triângulo equilátero, né? Com o lado A. Esse lado A vai ser... Qual o comprimento aqui do lado do meu triângulo? É um triângulo equilátero. Qual o lado dele? O lado dele é a altura da haste, que vai ser penetrada no solo. Qual é a altura mínima da haste? 2,40. Então, eu vou fazer um triângulo na minha residência, fazer uma valeta, formando um triângulo, né? E vou colocar aqui em cada ponto desse, uma haste de aterramento. Vou interligar essas hastes com um cabo de cobre nu, que nós vamos ver no próximo slide aí. Bom, esse aterramento aqui, esse fio de cobre nu que vai ser enterrado, a norma NBR 5410, ela estabelece a seção desses condutores. Então, o que está sendo apresentado aqui é a tabelinha, protegido contra a corrosão. Se o condutor é protegido contra a corrosão, condutor de cobre enterrado, né? Eu posso ter, usar de milímetro 2,5 de cobre e aço de 10. Nós vamos utilizar no nosso projeto aqui o condutor não protegido contra danos mecânicos, né? Esse condutor protegido contra danos mecânicos, não protegido contra danos mecânicos, eu vou usar um cabo de cobre. Qual deve ser a espessura do cabo? 16 milímetros quadrados. Então, eu vou usar um cabo protegido contra a corrosão. E vou usar um cabo de cobre
de 16 milímetros. Ah, eu poderia usar de 2,5? Poderia, desde que esse cabo seja protegido contra danos mecânicos. Nesse caso, eu vou usar um cabo de cobre nu de 16 milímetros. Então, essa tabela, né, apresenta para nós os condutores enterrados no aterramento, qual a seção deles. Bom, os materiais para o nosso aterramento residencial. Eu vou precisar de uma caixa de inspeção. Podemos utilizar uma caixa 30 por 30. Cada caixa dessa vai estar num vértice daquele triângulo, onde eu tenho acesso à medição do aterramento. Então, eu tenho a caixa de inspeção. Eu vou ter a haste. Aí vocês podem usar uma haste com diâmetro de 5/8 de polegada, ou seja, diâmetro de 15 milímetros. E com um comprimento de 2,40 m. Está aí a minha haste de aterramento. Vocês vão necessitar também, para fazer esse aterramento residencial, conectores do tipo haste ou do tipo grampo e terminal a pressão, que são esses 3 tipos de conectores aqui. Né? Conectores tipo haste, estão aqui os conectores, e grampo, apresentado aí na tabela abaixo para vocês na figura. Condutor na cor verde, amarela ou verde. Que condutor é esse? É o condutor de proteção, gente, que vai sair do vértice do meu triângulo e vai até o quadro de distribuição da minha residência, conforme nós vimos lá nas aplicações dos esquemas de aterramento. Está aí o meu cabo de cor amarela. Obviamente, gente, é importante vocês utilizarem, para fazer esse tipo de aterramento, utilizar os equipamentos de proteção individual, luvas, óculos e capacete. Conforme a aula até que eu elaborei para vocês, a aula de NR10, a importância da utilização dos equipamentos EPI quando você vai fazer uso ou prestar serviço relacionado à eletricidade. E tem também o cabo de cobre nu, que nós vamos utilizar para interligar aquele triângulo. Esse cabo eu tenho que utilizar a bitola em conformidade com a tabela anterior, que é o cabo enterrado, né? Bom, o aterramento com 3 hastes em formato de um triângulo. Eu fiz o desenho aqui, ilustrando para vocês como que seria isso. Como é que eu faço esse aterramento? Então, vamos partir aqui desse triângulo. Então, eu tenho aqui um triângulo, e nesse triângulo eu tenho uma haste em cada triângulo. Essa haste tem uma altura de 2,40 m, a bitola de 5/8 de polegada. Tenho em cada vértice do meu triângulo uma caixa de inspeção, que vai me permitir fazer a inspeção do meu sistema de aterramento, fazer a medição do aterramento. Isso aqui, esse triângulo, ele deve ser construído fora, né, da residência, ou seja, terreno fora da residência. Então, você tem a residência fora da sua residência, você faz um triângulo. Cada lado desse triângulo, vocês vão fazer uma valeta, um furo no solo, uma valeta, em torno de 35 centímetros de profundidade em cada vértice, ó, em cada lado dele, né, na verdade, em cada lado do meu triângulo, uma valeta. Né? E no último vértice aqui, você vai fazer uma outra valeta, né? Onde você vai passar um condutor aqui, ó, condutor isolado, verde ou verde-amarelo. Aqui é o condutor que vai no meu barramento de terra. Olha só, lembra? No esquema, nós vimos lá no esquema TT, no esquema TNCS e no esquema TNC, eu estou mostrando aqui o aterramento. Então, eu vou pegar o meu condutor aqui e levar ele até o meu barramento de terra. Levar esse condutor até o barramento de terra é feito através de um eletroduto rígido. E esse condutor aqui é um condutor encapado, é um condutor verde e amarelo, cuja bitola desse condutor ela vai depender da bitola do fio fase que você está utilizando na sua alimentação. A distância entre as hastes, nós vimos, é 2,40, porque a distância vai ser a altura da haste em cada vértice do triângulo.
Aqui eu tenho um condutor isolado verde. Qual a bitola dele? Não vou falar para vocês que a bitola é de 10 ou de 15 ou de 6 milímetros. Vai depender de quê, gente? Vai depender da alimentação. Se os condutores de alimentação tiver uma seção menor ou igual a 16 milímetros, qual vai ser a espessura do condutor de proteção, desse condutor verde que vai até aqui? Vai ser a bitola das hastes, ou seja, a seção transversal das hastes. Não é? Então, se eu tenho aqui um condutor de fase de 10 milímetros, esse condutor isolado verde ou verde-amarelo aqui, ele vai ser de 10 milímetros, conforme estabelece a tabela da NBR 5410. Os condutores, são condutores, são cordoalhos, nu de cobre, eu vou utilizar 16 milímetros quadrados, conforme também estabelecido na NBR 5410, onde eu vou estar trabalhando nesse lado da tabela aqui. Vou pegar um cabo de cobre nu, não protegido contra danos mecânicos. Então, esse triângulo todo aqui, ele é construído de condutor nu de cobre, de 16. Esse lance dessa caixa de alimentação, dessa caixa de inspeção, até o meu quadro, eu vou fazer uma valeta na mesma profundidade das outras valetas de 35 centímetros. E levando aqui dentro de um condutor rígido, dentro de um condutor rígido não, dentro de um eletroduto rígido, levando o meu condutor de proteção, cuja bitola dele segue essa tabela, dependendo da seção transversal dos condutores de fase. Se for 10 milímetros, as fases eu levo 10 milímetros. Se for 6 milímetros, levo 6 milímetros. E assim sucessivamente. Bom, o aterramento com as 3 hastes. Lembra do triângulo que nós devemos fazer uma valeta? Eu tenho aqui ilustrado na foto um sistema de aterramento realizado numa residência, onde foi feito aqui um triângulo. Aqui eu tenho uma valeta com profundidade de 35 centímetros. Em cada vértice aqui do meu triângulo, eu vou colocar uma caixa de inspeção. Aí eu coloco aqui para vocês que a vala ela deve conter cerca de 35 centímetros para caber a caixa de inspeção, para encaixar a caixa de inspeção aí. O eletroduto, que transporta o condutor de proteção, ele deve ser rígido. Qual é esse eletroduto que eu estou dizendo? É aquele que vai transportar para o conjunto das 3 hastes o meu condutor de proteção. Então, ele deve ser um condutor verde-amarelo e transportado dentro de um eletroduto rígido, que é esse eletroduto que vocês estão vendo aí na figura abaixo. Bom, aqui eu tenho um exemplo da caixa de inspeção de aterramento. Aqui está saindo o meu eletroduto verde ou verde-amarelo. Veja o que eu coloquei para vocês num dos vértices lá do triângulo. Eu tenho que levar um condutor verde-amarelo encapado, isolado. Os demais vértices, lados do triângulo, pode ser um cabo nu, de cobre, como visto anteriormente. E aqui eu tenho a caixa de medição. É bom vocês colocarem nessa caixa de medição brita, para evitar concretagem e para manter aqui a umidade. Em caso de cair água aqui, isso dá uma absorção melhor. Bom, e aquele condutor, e aqui eu tenho o quadro para onde vai chegar o meu condutor de terra. Esse condutor aqui, gente, ele está saindo daqui e vai até o barramento de terra do quadro. Então, vai até o barramento interno. Aqui, colocar brita na caixa de inspeção é bem interessante para evitar concretagem, evitar acúmulo de água, Isso aqui filtra um pouco. Condutor. Esse condutor aqui sai da haste e chega ao barramento. Que condutor é esse? Esse aqui é esse condutor aqui, que sai lá do vértice do meu triângulo, o cabo que vem do aterramento. Então, ele entra aqui. E esses outros cabos aqui? É a saída de proteção para os demais circuitos. Ou seja, é aqui nesse ponto que ocorre a equipotencialização, colocando todas as massas no mesmo nível de proteção. Aqui, após o término de todo aterramento, você tem que fazer a medição. E para fazer a medição, você pode utilizar o termômetro digital ou utilizar esse outro termômetro
que ele faz a medição através da utilização de 2 estacas de teste, também que permite a medição do aterramento. A medição do aterramento, né, ela tem que ser menor do que 10, menor ou igual, né, mas eu trabalho com menor do que 10 ohms, que dá uma garantia maior. Bom, gente, então a gente encerra a nossa aula, né, uma aula de aterramento residencial, bem rápida, e foram utilizadas as bibliografias listadas aí, a ANBS 5410, o livro do Ademaro Cotrim de instalações elétricas e o livro do Mamed Filho de instalações elétricas, onde eu trabalhei com alguns conceitos apresentados. Espero que vocês tenham entendimento de um aterramento residencial e os esquemas que podem ser utilizados. Um abraço a todos.